Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, abra a tua Bíblia comigo no Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 16, versículo de número 9, e logo depois estaremos lendo o tema dessa oração, que se encontra no livro de Filipenses. Estaremos lendo capítulo 2, alguns versículos desse capítulo de número 2. Mas primeiro estaremos lendo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 9. Amém? Eu vou estar lendo Atos, capítulo de número 16, versículo 9, e depois estaremos fazendo uma leitura responsiva no capítulo 2 de Filipenses, do versículo 1 ao versículo de número 8. Amém? Os irmãos entenderam? Atos diz assim: E depois teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora vamos lá para Filipenses, capítulo de número 2. Versículo do 1 ao 8. Estarei lendo o versículo 1, os irmãos, o 2, até o versículo de número 8. Que diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entraves, afetos e compaixão, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considerai os outros superior a si mesmo. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Amém? Os irmãos podem assentar? Para entendermos um pouco acerca dessa carta de Paulo aos Filipenses, precisamos voltar um pouquinho atrás. Quando a gente vai pesquisar, estudar um pouquinho, nós vamos ver que essa carta de Paulo aos Filipenses, ela é considerada como uma carta da alegria. Mas por que a carta da alegria, sendo que Paulo estava preso em Roma? Por que uma carta de alegria, sendo que o escritor ele está preso? E quando nós vamos observar e ler esta carta, nós vamos entender por que é considerado a carta da alegria. Porque Filipenses
vai ser uma igreja, embora tenha um grupo ali de judaísmo, um grupo que pregava acerca da circuncisão, mas a igreja em si era uma igreja amorosa, uma igreja bondosa, uma igreja humilde, uma igreja que ajudava o seu próximo. Então, Paulo mesmo, ele vai agradecer aos irmãos, porque quando ele vai ser visitado, que ele vai escrever essa carta aqui juntamente com Timóteo, nós vamos observar que Timóteo, ele estava próximo do Paulo quando Paulo escreve essa carta. Não foi Timóteo que escreveu, mas alguns estudiosos até pensam que ou fala que Paulo foi ditando e Timóteo foi escrevendo. Então, quando Paulo está preso, um dos irmãos de Filipense, ele vai visitar Paulo e ele interroga ali aquele irmão como é que estava aquela igreja. Mas para entender um pouco mais, a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, ao qual lemos somente o versículo de número 9, que Paulo, depois que ele é escolhido ali, ele pega Silas e ele sai na sua segunda viagem missionária, pregando a palavra do Senhor, anunciando, e ele teve a vontade de pregar em uma determinada região, mas o Espírito Santo, ele impede Paulo de ir para esta região para ministrar a palavra do Senhor. E aqui eu fico observando muitas das vezes que quando, às vezes nós, como servo do Senhor, temos vontade de fazer alguma coisa, temos vontade de ir em tal lugar, até mesmo fazer uma viagem, e muitas das vezes, quando não dá certo, nós ficamos bravos, nós ficamos tristes, até questionamos por Deus, planejei o ano todinho e agora não deu certo eu ir. Então, muitas das vezes, nós precisamos compreender qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Porque Paulo, ele tinha o desejo de pregar a palavra do Senhor. E o mais interessado que a sua palavra seja pregada é o próprio Deus. Mas o Espírito Santo não permitiu que Paulo fosse. Ele está ali e quando chega a noite, ele tem uma visão de um homem dizendo assim, passa a Macedônia e nos ajude. E a Bíblia diz que Paulo ele vai automaticamente entender que era para lá que ele deveria ir. Para a região ali de Filipe, aonde se encontrava essa cidade, embora uma cidade pequena, e naquela região ali ele começou a ministrar. E a Bíblia diz que quando Paulo ele chega a essa cidade, a esse povoado, ele vai encontrar com uma mulher chamada Lídia. E essa mulher, já crente, embora crente, não conhecia o batismo com o Espírito Santo, não era batizado. Eu até me recordei do pastor Josias ministrando aqui no domingo pela manhã. Então, essa mulher ela não tinha sido batizada com o Espírito Santo. E Paulo ele chega ali e impondo a mão sobre essa mulher, e ela é batizada com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ela agora pede para Paulo passar alguns dias na tua casa, com a tua família. E Paulo, ele vai e fica ali juntamente com Silas, naquela cidade ali, na casa dessa mulher chamada Lídia, pregando. E a Bíblia diz que Paulo, ele sai procurando algum lugar para orar, procurando um lugar que os judeus oravam. E ele sai procurando, e o interessante é que quando ele sai pela rua procurando, sai uma determinada pessoa dizendo, gritando, estes homens eu conheço, esses homens é filho de Deus, ele prega o evangelho, e começou ali falar bem daqueles dois, de Paulo e Silas. E a Bíblia diz que muitos dias aquela mulher, aquela jovem, saía ao encontro de Paulo para falar, esses homens é filho de Deus, esses homens
enviado por Deus. Esses homens pregam a palavra de Jesus Cristo. E Paulo se perturba. Eu estava até falando ontem, se eu não me engano, com a minha cunhada. Ela estava em casa lá, eu, minha esposa, ela e meu filho, e ela falando acerca de elogios, fazer elogio. Eu falei assim, eu particularmente, eu não gosto, porque tem pessoas que, se vacilar, deixa o elogio entrar no seu coração, a soberba. Aí eu falei com ela, eu particularmente eu não gosto de ser muito elogiado, não, eu prefiro, fez um bom trabalho, então vai, ora por mim, tá bom, de bom tamanho. Então, essa mulher que saía ali falando de Paulo e Silas, e a Bíblia diz que Paulo, ele perturba, capítulo de número 16, nós vamos ler, e não vou, a partir do versículo de número 25, não vou pedir para os irmãos ler, porque aí a gente teria que pegar o capítulo de número 16 e sair lendo até, para que a gente chegasse. Mas se os irmãos tiverem interesse em casa, uma das coisas que eu fico observando, as cartas de Paulo às igrejas da Ásia, para que a gente possa entender ela, a gente precisa voltar um pouquinho, principalmente aqui nesse livro de Atos, porque foi aonde ele começou a sua viagem. Então, quando foi que aconteceu isso? Quando foi? Então, alguns relatos vai estar registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Então, se eu pegar, muitas das vezes, o livro de Filipenses, sozinho, muitas das vezes vai ficar alguma coisinha que eu não vou entender, mas aí se eu pegar Filipenses e voltar um pouquinho em Atos dos Apóstolos, aí eu vou compreender um pouco mais. Amém? Os irmãos estão entendendo? Se tiver alguma dúvida, o pastor está aqui, o Wesley, só levantar a mão. Então, Paulo está ali naquela cidade, naquele povoado ali, pregando, e essa jovem, ela sai ao encontro de Paulo e Silas e começa a fazer elogios, falar que ele pregava o evangelho, e Paulo ele vai agora na direção do Espírito Santo, ele vai expulsar esse demônio da vida dessa mulher. Então, irmãos, uma coisa muito interessante e algo que eu fico observando nos nossos dias atuais, e é um dom, se eu tiver oportunidade, quem sabe, eu estou até pedindo, parece que eu estou até pedindo, trazer um pouco mais sobre a questão dos dons espirituais, porque existem alguns dons espirituais que é necessário nos nossos dias, e que não é que eles acabaram, mas nós, como servo do Senhor, igreja do Senhor, nós deixamos de pedir, invocar e buscar. Eu até já falei sobre isso aqui, um dos dons que às vezes eu sinto falta, e poucas das vezes eu vejo ele ser se manifestado no nosso meio, é o dom de interpretação de línguas, que é algo fundamental no nosso meio. O dom de discernimento de espírito. Então, Paulo ele vai discernir que aquele espírito que estava na vida daquela mulher ali, daquela jovem, não era o espírito de Deus, era o espírito maligno. E ele vai orar e vai expulsar. E quando ele expulsa aquele espírito maligno que estava na vida daquela jovem ali, a Bíblia diz que os homens daquela cidade se revoltaram, porque ganhava dinheiro com aquilo, com aquela adivinha que ela fazia ali naquela cidade. E a Bíblia diz que Paulo, ele é levado juntamente na presença das autoridades ali, naquela cidade, e ele é levado e colocado na prisão. Mas antes ele é chicoteado, ele e Silas, depois é jogado lá na prisão. Então, irmãos, se nós, como servo do Senhor, um ponto bem interessante planejou algo, não deu certo, não fique frustrado. Porque às vezes Deus ele tem um propósito maior. Planejou algo, quer ir em algum lugar, não deu certo, Deus, por quê? E aí você vai entender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus não era que Paulo ele fosse
lá para a Ásia, mas sim para a Europa, para pregar a palavra do Senhor na Macedônia, e justamente nessa cidade aqui, aonde começou, através da vida de Lídia, e através do carcereiro, que começou a igreja de Filipos, a igreja de Filipense. Quando ele expulsa aquele demônio da vida daquela jovem ali, que ele é jogado no cárcere, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, ele está orando e louvando o nome santo do Senhor. E aí acontece um terremoto, os irmãos conhecem bem essa passagem, tem até um louvor muito lindo, que as cadeias caem, os alicerces abalam tudo, e aí o carcereiro vai pensar que os presos fugiu, mas eles não fugiram, estavam ali. Quando ele vai tirar a sua vida, Paulo grita, não toque na sua vida, não faça isso, nós estamos aqui. Então Deus permitiu que Paulo ele fosse ali para aquela cadeia, ser preso, para justamente salvar uma família do carcereiro, levar a palavra para aqueles presos que estavam ali. E a Bíblia diz que a família do carcereiro toda se rendeu aos pés do Senhor. E depois que essa família ela se rende, depois que Paulo ele prega, que ele vai solto, até tanto que Paulo ele vai dizer, o chefe daquela época ali, fala assim, vai lá e solta Paulo e Silas. No outro dia, ele vai dizer assim, não, assim não, manda eles virem aqui, vocês me bateram, chicotearam, me jogaram aqui na cadeia, sendo que nós somos cidadãos romanos, porque Paulo ele tinha dupla cidadania. E aí, eles vão lá, pedem desculpa a Paulo e liberta Paulo e Silas, e eles seguem. Então, quando Paulo ele está preso em Roma, agora alguém chega para Paulo, ali leva algum suprimento, algumas provisões que Paulo ele estava precisando. Paulo agora vai interrogar e perguntar como é que está a igreja de Filipe. Aí ele vai escrever essa carta. E dentro desse texto, ou dentro dessa carta aqui, tem dois textos que nós conhecemos bastante, mas um é mencionado mais do que o outro. Porque observa que nós lemos aqui no capítulo 2, versículo de número 6, que fala de Cristo, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou e tomou a forma de servo. Esse texto aqui, esse versículo, é um versículo muito interessante, muito lindo, porque o meu Deus, ele se fez servo para nos ensinar. Mas nós, dentro desse texto, eu não vou entrar no outro, porque vai estar lá um pouquinho mais atrás, mais na frente, e aí outro irmão vai falar sobre ele, que é Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz assim, os irmãos conhecem esse texto? Os irmãos conhecem? Sem olhar? Os irmãos conhecem? Filipenses capítulo 4, versículo 13? Qual é? E esse texto, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas esse texto do capítulo 2, versículo 6 a seguir, é importante mais do que o outro, porque lá Paulo ele vai dizer, e quando nós vamos ler esse capítulo ou Filipenses todinho, nós vamos entender por que Paulo ele disse isso, que pode todas as coisas, mas esse aqui mostra como o nosso Senhor Jesus Cristo ele fez para vir aqui na terra. Então, tomando aqui, voltando um pouco atrás, no versículo de número 3, Paulo ele vai dizer assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Quem quer olhar para o irmão e achar que ele é superior a si mesmo? Quem quer olhar para o irmão e dizer assim, não, hoje em dia as coisas é o seguinte, eu faço melhor do que o Wesley, eu sou melhor do que a irmã Maria Vanucci, eu canto melhor do que, eu bato bateria melhor do que o irmão Rochinha.
Então, esse texto aqui, embora seja uma carta de felicidade, nos traz para nos ensinar que nós precisamos ser mais humilde, olhar para dentro de nós e reconhecer que precisamos um dos outros. No versículo de número 4, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, ó, não tendes cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quando nós vamos observar no texto principalmente um texto bastante conhecido, de 1 Coríntios, capítulo de número 11, nós vamos observar que lá naquela igreja de Coríntios, os irmãos não estavam nem aí um para os outros. Era cada um por si e Deus por todos. E Paulo ele traz aqui, dizendo que eu preciso me preocupar com meu irmão. Eu preciso me preocupar com minha irmã. Não olhar para mim e dizer assim, ó, os outros, estou nem aí. Então, Paulo ele traz isso, porque mais na frente nós vamos observar que o nosso Jesus Cristo, ele fez isso. Ele se esvaziou da sua glória, tomou a forma de servo e veio aqui. Desceu aqui na terra. Agora imagine aí, nosso Deus Todo-Poderoso, tanto que Pedro, quando eles vão prender Jesus Cristo ali, que ele corta a orelha de Malco, que Jesus ele fala, não Pedro, não faça isso não, eu poderia rogar ao meu pai e vir em legião de anjos aqui para me defender, mas não quero. Quero que se cumpra as Escrituras. Aí eu vou falar um texto, ou uma fala que o nosso pastor Josias ele falou no domingo. Sabe por que hoje nós, como servo do Senhor, muitas das vezes deixamos a desejarmos? Porque nós só pegamos isso aqui, ó, essa palavra, essa bula, esse instrumento, esse mapa, somente nos dias que tem culto. Nós pegamos aqui, aí passamos um paninho, deixa eu ver se está empoeirado, e traz. Muitas das vezes nós só fazemos isso, irmãos. Mas se nós nos basearmos cada dia na palavra do Senhor, nós vamos entender como um servo do Senhor deve se portar, deve agir, deve se caminhar. Então, o apóstolo Paulo, ele traz, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esse foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Nasceu de uma virgem, de uma mulher. Quando ele esteve aqui na terra, aí muitas das vezes a gente acha o seguinte, mas Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus, por isso que ele conseguiu. Mas se nós observarmos dentro da palavra do Senhor, nós vamos ver que teve servo do Senhor, que foi tentado, como Estevão mesmo, olhar para os seus adversários, seus inimigos ali, apedrejando ele, e ele olhar e dizer assim, Pai, perdoa. E aí, hoje, se alguém pisar no meu pé, o que é que eu faço? Eu quero pisar não no pé dele, eu quero pisar nos dois. Um só não, eu quero pisar nos dois. Infelizmente, hoje, nós estamos vivendo os dias desse jeito. Então, nós precisamos aprender mais de Deus.
aprender mais sobre a tua palavra. Quando, aqui no versículo, estavam com aquela mulher, a situação dela, sendo ela opressa, está ali sofrendo, para ele estava tudo bem. E hoje, tem pessoas que se vangloriam na miséria ou eu ia usar um termo aqui, mas quando alguém está numa situação deplorável. Tem pessoas que acham que, entendeu? Então, aquelas pessoas ali, quando Paulo ele expulsa, acharam ruim. E outra, a questão que o Wesley falou, da humildade, acerca de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vai até lavar os pés dos seus discípulos, mostrando a sua humildade. E ele coloca o seu discípulo, dizendo, ele não se coloca como um Deus ali, diante do seu discípulo. E até tanto que nessa passagem ele até diz para Pedro, se não deixar eu lavar os seus pés, não tem parte comigo. Aí Pedro fala assim, não lava só os pés não, Senhor, lava tudo. Então, tem uma passagem que o nosso Senhor Jesus Cristo me veio aqui, ele cita que nós devemos ser simples como a pomba. Simples como uma pomba e prudente como a serpente. Mas simplicidade, irmãos, quando nós falamos de simplicidade, ser humilde, não quer dizer questão de vestes, não quer dizer que você deve andar todo, não é isso não. Porque tem pessoas que acham que simplicidade, humildade, é andar com a roupa toda rasgada, ou andar, não posso comprar uma roupa nova, não, que não é isso. Até porque o nosso Senhor ele vai dizer que a gente vamos comer do melhor dessa terra. Mas se eu estou comendo do melhor dessa terra, eu não vou pegar e vou humilhar quem não está hoje. Não é isso aí que o Senhor está falando. Se você está, então não humilha quem não tem. Porque lá em Coríntios, as pessoas não estavam nem aí para quem eles que não tinham. Eu tenho, eu trouxe, então eu vou comer o resto. Amém? Os irmãos querem falar mais alguma coisa? Pastor? É o que eles fazem, né? Quer dizer, eles pregavam uma coisa, né? Aí vai falar que eles atavam o boi, botavam um jugo nas pessoas, né? Aí eles vai falar, faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem, porque eles pregavam, mas na verdade não viviam o que eles pregavam. Né? Exatamente. Era só essa observação. É tanto que, quando nós vamos ler no capítulo de número 2 aqui, nós vamos ver, é até interessante, que parece que está chegando, Paulo ele está sentindo que ele vai morrer. Aí ele fala assim, que ele quer ir para a glória, mas ele também quer ficar. Que ele parece, aí ele fala assim, que está meio dividido. Não sabe se vai, mas fica. Mas o gozo dele em ficar é saber que ele vai ensinar e orientar os irmãos. Você lê no capítulo de número 2 aqui, você vai entender. Agora imagine aí, observa, parece que ele está indo, mas a preocupação tanto dele com os irmãos, que ele fala assim, não, mas ainda, é como ele fala assim, não, eu ainda aguento ficar mais um pouquinho aqui, para te orientar vocês a permanecer e seguir nesse caminho que é Cristo Jesus. Amém? Até aqui os irmãos entenderam?
Alguma dúvida? Se tiver, nosso pastor está aqui. Quando falar assim, dúvida, eu corro e deixo o pastor. Irmãos, Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu confesso que hoje até fiquei preocupado, né? Quando estava chegando a hora, eu falei assim, meu Deus do céu, mas bateu um nervoso. Eu falei assim, meu Deus. Aí minha esposa olhou e falou assim, o que foi, meu? Nada não. Mas parece que muitas das vezes, por mais que a gente, não é que se acostumou, mas a gente já vem há alguns anos, tem a oportunidade de pregar, mas quando recebe, parece que é a primeira vez, dá um frio na barriga, dá vontade de sair correndo, mas graças a Deus é uma coisa que eu aprendi, desde quando eu aceitei a Jesus, eu já rejeitei bastante, irmãos, já fui repreendido várias vezes por meu Deus, mas depois que eu recebi as repreensões do meu Deus, todas as vezes que eu recebo uma oportunidade, eu não gosto de dizer não, eu sempre digo sim. É de tanto que uma certa feita, para encerrar, eu cheguei passando mal, eu tinha ido para o UPA, fiquei praticamente a manhã toda no UPA, sentindo dor, eu não conseguia nem vestir uma camisa, nem levantar os braços, uma dor no lado do peito, e eu ia pregar à noite, num culto de quinta-feira. E cheguei aqui, dobrei meu joelho ali, orando, pedindo a Deus, subi em cima desse púlpito aqui, e quando eu acabei de pregar, que eu desci, não senti mais nada, fui para casa, e Deus... Então, muitas das vezes nós olhamos e falamos assim, não vou fazer não. Mas quando nós fazemos para Deus com alegria, com vontade, com gozo... Nos dando vitória, né, irmãos? Oramos. Querido Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós queremos, nesta oportunidade, agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder estar na Tua casa e de aprender um pouco mais com a Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito aqui neste lugar. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada irmão que nesta noite entendeu a necessidade de se alimentar do maná espiritual, Senhor, da Tua palavra, e que veio, meu Deus, não olhou para as suas dificuldades, quem sabe para o cansaço físico, mas tirou, meu Pai, esse tempo para estar na Tua casa, sendo alimentado da Tua palavra. Deus, que a Tua palavra possa ter alcançado a cada coração nesta noite, e que a Tua igreja possa, meu Pai, sair daqui certa de que mais uma vez o Senhor manifestou a Tua presença e falou ao teu coração de uma maneira especial. Pai, nós queremos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, precisando de um milagre. Queremos agradecer ao Senhor pelo milagre que o Senhor já tem feito na vida de alguns irmãos que já têm chegado ao nosso conhecimento, ó Pai. Mas continuaremos orando em favor daqueles que ainda se encontram, ó meu Pai, acamados, dependendo, meu Deus, da intervenção da parte do Senhor. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e pedimos. Pai, obrigado por este culto, leva-nos em paz aos nossos lares, nos dando uma noite de paz na Tua presença, e se o Senhor não vier, que possamos estar, meu Pai, amanhã, ó meu Deus, novamente adorando, glorificando, bendizendo o Teu nome, que é digno de toda honra e glória, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Lembrando os irmãos que amanhã tem oração, ciclo de oração. Quinta-feira nós estaremos aqui orando e logo após também aprendendo um pouco mais com a palavra do Senhor. Aleluias. E domingo, escola bíblica pela manhã e à noite, grande culto de missões. Amém? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo se com todos quanto amam e aguardam a volta do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Todos diz comigo, amém. Vão em paz, está terminado. Que Deus em Cristo abençoe a cada um e a todos, no nome de Jesus.